Antônia e vou apresentar o slide A Sanidade como pilar central da pecuária de corte lucrativa. Nesse primeiro slide, a gente destaca que a sanidade é a base do sistema da pecuária de corte, porque realmente a pecuária de corte ela visa uma lucratividade, ela visa o lucro em cima daquele animal. E não se trata apenas de evitar doenças, mas sim garantir uma eficiência produtiva, redução nos custos operacionais e uma sustentabilidade no sistema como um todo. Quando o manejo sanitário é falho, o impacto é direto, porque aumenta a mortabilidade de bezerros, maior incidência de doenças e parasitas, queda nos índices zootécnicos e um prejuízo econômico concreto e em massa. A Embrapa, ela reforça que os problemas sanitários comprometem o desempenho produtivo ao longo de todo o ciclo pecuário, porque limita o potencial genético e produtivo daquele rebanho. Portanto, a gente vem ao resultado que investir em sanidade não é um custo, e sim um investimento para melhorar os resultados e garantir uma propriedade lucrativa e com animais saudáveis de renomes. O padrão de excelência, os 3 pilares inegociáveis da sanidade bovina no Brasil. Quando nós temos os 3 pilares considerados inegociáveis para alcançar a excelência sanitária na bovinocultura de corte no Brasil, esses pilares são definidos com base nas evidências técnico-científicas e também nas diretrizes de órgãos reguladores. O primeiro pilar, que é a imunidade neonatal, que garante a sobrevivência e um bom desempenho do bezerro desde o nascimento e o seu primeiro dia de vida. O segundo é o controle parasitário, que ele é essencial para a gente evitar perdas silenciosas de desempenho, já que o parasita, ele também, além de adoecer aquele animal e ser provocador de diversas doenças, ele afeta no ganho de peso, na conversão desse alimento e a saúde no geral desse animal. O terceiro pilar é a biosseguridade, que envolve práticas para prevenir a entrada e a disseminação de doenças entre o rebanho. Esses 3 pilares, eles atuam de forma integral, ou seja, eles servem como referência para qualquer sistema de produção que busca uma alta performance e uma boa lucratividade. Olá, eu sou a Gabriela e eu estarei dando continuidade no que a Antônia acabou de introduzir sobre os 3 pilares inegociáveis para a sanidade bovina no Brasil. O primeiro pilar é a imunidade neonatal, que é acorrida ali pelas primeiras horas de vida de um recém-nascido que vão garantir a sua sobrevivência. Os bovinos recém-nascidos, eles nascem sem imunidade, porque eles não conseguem adquirir anticorpos via transplacentária. Então, após o nascimento, eles precisam receber o que a gente chama de primeira e mais importante vacinação, que nada mais é do que a ingestão do colostro. O colostro ele é o primeiro aleitamento materno que contém vitaminas, minerais, proteínas, anticorpos essenciais que vão garantir ali a sobrevivência desse animal. A gente tem um período chamado de janela ouro, que é o período que esse animal requer mais cuidados e um monitoramento para ver se ele adquiriu esse colostro. Essa ingestão do colostro ela deve ser feita nas primeiras horas de vida, até no máximo 6 a 12 horas após o nascimento. Então, esse monitoramento deve ser feito frequentemente. E a gente também tem algumas evidências científicas que mostram que a não ingestão do colostro leva a um aumento de mortalidade neonatal, maior incidência de doenças infecciosas e prejuízos no desempenho zootécnico. Já o segundo pilar é o controle parasitário estratégico. O controle parasitário é de extrema importância, mas muitas vezes ele é feito de uma maneira ineficiente, como, por exemplo, o controle reativo, que é o mais comum. Ele é um controle baseado ali no tratamento reativo, sem monitoramento, e isso vai levar ao desencadeamento de resistência aos antiparasitários, fora que vai diminuir ali a eficácia dos produtos e vai aumentar os custos a longo prazo. Mas temos o controle estratégico, que é o recomendado pela Embrapa,
que nada mais é do que o monitoramento ali da infestação, e a gente vai fazer um tratamento seletivo e juntamente a gente vai fazer um manejo ambiental. Então, assim, a gente vai ter um uso racional e rotacionado dos princípios ativos que vão preservar sua eficácia. E o terceiro pilar é a biosseguridade e o planejamento, que vão blindar o sistema produtivo. A gente tem uma ferramenta que ela é a mais poderosa e econômica e nada mais é do que a prevenção. Porque quando a gente tem um sistema produtivo e ele está blindado, a gente vai minimizar muito a entrada e disseminação de várias doenças no nosso rebanho. E aí, para isso, foram desenvolvidas ferramentas essenciais pelo MAP e pela Embrapa, como, por exemplo, o calendário sanitário, que é ali o planejamento que a gente tem, o planejamento estrutural de vacinação, de quais são obrigatórias, quando devem ser feitas. A gente também tem a quarentena, que é o isolamento de animais recém-adquiridos na propriedade, e o controle de trânsito e higienização, que a gente vai fazer um monitoramento de tudo que entra na propriedade, tudo que tem contato com os animais, sejam pessoas ou equipamentos. Um raio-x da situação sanitária na Fazenda Gado Bravo. Ao analisarmos os indicadores da propriedade, identificamos fragilidades importantes, principalmente na sanidade neonatal e no controle parasitário. Não há registros sistemáticos de morbidade, o que dificulta identificar com precisão as doenças mais comuns e tomar decisões baseadas em dados técnicos. O manejo sanitário também apresenta baixa padronização. O controle vacinal é incompleto, a colostragem é inconsistente e o controle parasitário é reativo, sem monitoramento da carga parasitária. Além disso, a mistura de lotes jovens e adulto e a higiene irregular de currais e equipamentos aumentam o risco de disseminação de agentes infecciosos. Os problemas observados não são isolados, mas refletem falhas estruturais no planejamento e execução do manejo sanitário. O indicador mais preocupante é a mortalidade de bezerros até a desmama. Na Fazenda Gado Bravo, esse índice é de aproximadamente 9%, enquanto a literatura técnica recomenda que fique abaixo de 4%. Estamos falando de um valor mais que o dobro do aceitável, o que gera perdas econômicas diretas e compromete todo o desempenho do sistema produtivo. Essa fase neonatal é determinante para o sucesso da cria. A mortalidade elevada indica falhas de manejo inicial, principalmente na colostragem, no cuidado com o umbigo e nas condições sanitárias do ambiente. A mortalidade de bezerros não é apenas um número, é um reflexo direto da eficiência do manejo sanitário adotado. A partir do diagnóstico, identificamos 4 falhas principais. Primeiramente, a vacinação fora de época e cobertura incompleta, especialmente para clostridioses e doenças reprodutivas, reduzindo a proteção do rebanho. Segundo, a colostragem inadequada nas primeiras horas de vida, sem protocolos padronizados, prejudicando a transferência de imunidade passiva e aumentando a suscetibilidade a infecções. Terceiro, o controle parasitário sem monitoramento por ovos por gramas de fezes, favorecendo a persistência das parasitoses e resistências aos antiparasitários. E, por último, as condições e manejos de biosseguridade deficientes, incluindo higiene irregular dos currais e mistura de lotes jovens e adultos, elevando o desafio sanitário. A partir do diagnóstico realizado, foi elaborado um plano de ação chamado Engenharia da Sanidade em Prática. Esse plano é composto por 4 intervenções estratégicas desenvolvidas para atuar diretamente sobre as falhas identificadas no sistema produtivo. O primeiro eixo é o Protocolo Bezerro Forte, que tem como foco a padronização do manejo neonatal. O segundo é a Operação Parasita Zero, voltada para a implementação de um controle parasitário estratégico e baseado em dados. Além disso, o plano contempla um calendário sanitário inteligente, que organiza as ações ao longo do tempo e a adoção de barreiras de proteção, fortalecendo a biosseguridade da propriedade. No protocolo Bezerro Forte, o objetivo principal é reduzir a mortalidade neonatal para menos de 4% por meio da garantia de imunidade passiva. Isso é feito com a colostragem adequada nas primeiras horas de vida, a cura de umbigo padronizada com solução iodada e o treinamento contínuo da equipe que trabalha.
Já na operação Parasita Zero, o foco é substituir o controle reativo por um controle baseado em monitoramento, utilizando o OPG e contagem de parasitas. Dessa forma, o tratamento passa a ser seletivo, com rotação de princípios ativos, reduzindo percas produtivas e o risco de resistência parasitária. Calendário sanitário inteligente e gestão de dados. Esse slide ele mostra a importância de organizar a sanidade do rebanho ao longo do ano. O objetivo do calendário sanitário é planejar todos os manejos, como vacinações, vermifugações e controles de parasitas, garantindo que nenhum animal fique sem proteção. O calendário ele é feito separando os animais por categoria, como bezerros, novilhas, vacas, touros, porque cada grupo ele tem necessidades diferentes. Assim, um manejo fica mais eficiente e organizado. Além disso, é muito importante registrar tudo o que acontece no rebanho, como doenças, tratamentos realizados, seja em caderno, planilha, sistema digital. Esses registros eles permitem analisar os dados periodicamente e ajustar o planejamento quando necessário. Com esse controle, o produtor consegue prevenir doenças, reduzir perdas e tomar decisões baseadas em dados e não só na experiência do dia a dia, Barreiras de proteção, fortalecimento da biosseguridade. A biosseguridade elas são medidas usadas para evitar que doenças entrem e se espalhem dentro da fazenda. O principal objetivo é proteger o rebanho, reduzir prejuízos causados por essas doenças, e uma dessas medidas é a quarentena. Todo animal que chega na fazenda ele deve ficar em uma área separada por no mínimo 30 dias. Ele vai passar por exames, vacinações, antes de ter contato com o restante do rebanho. Outra ação que é bastante importante também é a separação dos animais por categoria. Bezerros e animais jovens devem ficar em pastos mais limpos, com menor risco sanitário, separados dos animais adultos sempre que possível. E além disso, é fundamental manter uma rotina de limpeza e desinfecção de currais, como bebedouros e equipamentos. Sempre bom manter essa higiene. Com essas barreiras de proteção, a fazenda vai conseguir reduzir a entrada de doenças, manter o rebanho mais saudável e melhorar a produtividade da fazenda. A transformação. O futuro da fazenda Gado Bravo com a engenharia da sanidade. Isso mostra como a engenharia da sanidade pode transformar o futuro da fazenda Gado Bravo. A ideia principal aqui não é só tratar doenças quando elas aparecem, mas mudar o sistema inteiro, deixando a fazenda mais saudável, mais produtiva e resistente ao longo do tempo. Primeiro, olhando para a mortalidade de bezerros. Antes, ela era em torno de 9%, Com esse plano, a meta é reduzir para menos de 4%, ou seja, mais bezerros vivos e menos prejuízo. Na eficiência produtiva, antes não havia um ganho claro. Depois da implementação, a gente passa a ter mais bezerros e melhor desempenho geral na fazenda. E isso vai aumentar o resultado econômico dessa propriedade. Quando falamos de custo com medicamentos, o cenário vai mudar bastante. Em vez de gastar muito tratando problemas, passamos para um uso mais racional, gastando menos porque os animais vão adoecer menos. E por fim, a valorização e sustentabilidade, que antes a fazenda era só uma estrutura produtiva, depois ela se torna um ativo valorizado com um negócio mais organizado, sustentável e preparado para o futuro.